Pai do Senhor, igreja, Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus Cristo. Graças dou ao Senhor por mais essa oportunidade de vida, por mais essa quarta-feira abençoada. Amém? Eu quero estar trazendo uma palavra para mim, para a tua vida, para a nossa meditação nessa quarta-feira, nesta manhã abençoada por Deus. Amém? Aonde fica aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 57, aonde o Senhor Jesus coloca à prova aqueles que querem segui-lo. Amém? Vamos estar lendo em nome de Jesus Cristo. Indo eles caminho fora, alguém lhes disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse-lhe Jesus: Segue-me. E ele, porém, respondeu: Permita ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Irmãos, é tremenda essa palavra, aonde chega um rapaz, um homem, a Bíblia não relata o nome dele, mas chega uma pessoa até Jesus e fala: Mestre, aonde quer que for, seguir-te-ei. Louvado seja Deus. Então, de imediato, Jesus fala para ele que as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O interessante, é tremenda essa palavra de Deus, porque o Senhor, ele dá um exemplo que a raposa, depois do seu afazeres do dia a dia, a rotina da raposa na mata, de buscar o alimento, de fazer tudo aquilo que ela faz, quando chega o período dela descansar, ela tem lá o seu covil, né? Ela tem um lugar onde ela repousa, descansa. Da mesma forma, ele simplifica as aves do céu, que muitas delas voam, outras de cidade para cidade, outras até mesmo de continentes para continentes, aves que voam num certo período, num tempo onde tem comida, depois elas voam para outro continente onde tem comida e tudo, só que ela tem uns ninhos também, quando elas vêm repousar com a sua família, né? Louvado seja Deus. Então elas têm onde descansar, tem um ninho e as raposas têm os seus covis. Mas o Filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. É forte, né? É muito forte o que o Senhor Jesus relata através disso, que ele simplifica. Louvado seja Deus, que é árduo, né? A obra do Senhor. Ele fala das adversidades, né? Que o Filho do homem, louvado seja Deus, não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, aonde se confortar, aonde se descansar. Louvado seja Deus. Então, o refúgio do Senhor era o próprio Deus Altíssimo, porque grande era a seara e poucos eram os ceifeiros. Mas o Senhor, louvado seja Deus, o interessante é que ele faz um convite a um homem para segui-lo. Louvado seja Deus. E este homem, ele diz que iria, mas antes ele pediu ao Senhor que ele viesse deixar primeiro ele sepultar o pai dele. Louvado seja Deus. Deixe-me ir sepultar primeiro meu pai. Então Jesus insiste com ele. Louvado seja Deus. Então Jesus fala: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então Jesus disse a outro: louvado seja Deus, segue-me. E ele diz: Senhor, te seguirei, mas antes deixe-me ir avisar os de minha casa. Então Jesus insiste novamente com este outro homem e diz: louvado seja Deus. Ninguém pondo a mão no arado
olhe para trás é hábito para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito forte, irmãos. É muito forte. Porque esses homens, Jesus faz um convite para eles seguir. Mas eles queriam resolver pendências. Louvado seja Deus. Um queria visar a família, outro queria sepultar o seu pai. Louvado seja Deus. E a outra ele diz que queria seguir ele. Que ele diz como ele tipo adverte ele como seria árduo esse trabalhar para o Senhor. Louvado seja Deus. Só que ele põe à prova. Quantas vezes nós não tem sido reprovado por Deus em tais circunstâncias, quando nós deixamos, queremos seguir ao Senhor Jesus? Não é verdade? Muitas vezes o Senhor tem nos chamado para uma grande obra. Muitas vezes o Senhor tem nos chamado para aquele momento. Louvado seja Deus. E nós falamos como esses homens: Senhor, deixa eu cuidar da minha família. Senhor, louvado seja Deus, deixa eu resolver isso. Senhor, eu preciso disso. Quantos não têm chamado de Deus, mas Senhor, agora eu preciso estudar, se formar. Senhor, eu preciso correr atrás para mim obter um emprego melhor, para mim ganhar mais, para mim cuidar da minha família. Esquecendo quem cuida de nós é o próprio Deus. De que adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? De que adianta nós viver sobre a face da terra e não fazer a vontade do Pai que nos chamou para uma grande obra? Louvado seja o nome do Senhor. Então muitas pessoas se embaraçam no meio dessa caminhada. Quantos homens e mulheres de Deus que o Senhor nos chamou para segui-lo no meio da caminhada e não estão parados. Não porque se embaraçou com as coisas dessa terra. Porque trocou Jesus. Louvado seja Deus. Quantas mulheres não estão paradas porque trocaram a obra de Deus, a vontade de Deus, por um cônjuge, para correr atrás de um marido? Ou quantos homens não deixaram o Senhor para correr atrás de bens materiais ou de um cônjuge, de uma esposa, de uma mulher ou outras coisas? Se embaraçaram, irmão, correndo atrás de fama, de riqueza, de status, de posições, de estar nos melhores lugares, e esqueceram daquilo que Deus chamou. Louvado seja Deus. Ou quantos não diz para o Senhor que não está preparado? O Senhor diz: te chamei para uma grande obra. E diz que não dá conta. Se o Senhor diz que Ele não chama os capacitados, Ele que nos capacita, é porque está embaraçado com as coisas dessa terra. Está preocupado com outras coisas e não com a obra de Deus. E quantos que ele diz aqui: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus? Quantos, irmãos, não colocou a mão no arado, não começou a fazer a obra de Deus, mas voltou para trás, olhou para trás? E hoje não é apto do reino de Deus por causa de tais coisas. Quantos você não conhece? Quantos que outrora era cheio do Espírito Santo e ganhava almas para o reino de Deus, mas hoje não tem mais vontade na obra do Senhor, já não faz mais a obra? Louvado seja Deus. Colocou a mão no arado, mas olhou para trás. E não é apto. O Senhor não se agrada de tal alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que essa palavra poderosa venha impactar o coração dos irmãos. Que nós venhamos entender: o Senhor Jesus diz nas suas escrituras: aquele que quer vir após mim, renegue a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Ele estava falando que o nosso maior inimigo não é Satanás, é nós mesmos. Não é verdade? A luta mais travada que temos é com nós mesmos, com o nosso eu. Amém? Então, ele diz para nós renunciar à nossa própria vida,
Por isso que ele diz, aquele que tentar achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por amor dele, achá-la-á. Louvado seja Deus. Ele está dizendo, aquele que morrer para si e viver, querer viver a vida que eu tenho para ele, esse viverá, esse achará a sua vida. Mas aquele que quer guardar a sua vida, para viver a sua vida e não a vontade de Deus, esse perderá a sua vida. Amém? Porque nós não temos que fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E muitos se embaraçam nesse detalhe. Amém? Então ele diz, e tome a tua cruz. O Senhor tomou a sua cruz. O próprio Jesus, ele tomou a sua cruz. Ele sabia que ele foi cuspido. Ele sabia que ele ia ser caluniado, que ele ia ser torturado, chicoteado. Ele sabia de tudo aquilo, coroa de espinhos. Eles blasfemaram contra o Senhor, dizia que ele expulsava demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. Louvado seja Deus. Eles caluniaram dizendo que ele queria ser o próprio Deus, mas ele era, irmão. E com tudo isso, ele perseverou, ele carregou a sua cruz, para que hoje eu e você viéssemos ter vida em Cristo Jesus, para que aqueles que estão em Cristo Jesus não tenham nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós temos que tomar a nossa cruz. As adversidades, as lutas, as calúnias, a perseguição, nós temos que passar dando glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que entender que nós não estamos só. Há um Deus, um Consolador, um ajudador que nos guia em toda a verdade e nos levará para o céu e convencerá o homem dos seus pecados para ir morar com Deus. Amém? Então, irmãos, e seguir o Senhor. Seguir de corpo, alma e espírito. Louvado seja Deus. Então que essa palavra venha para ser para a meditação dos irmãos. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade de estar aqui ministrando essa palavra poderosa ao coração dos irmãos. Deus fala comigo, fala com você nessa palavra. Eu quero pedir a todos vocês aí que não estão inscritos no canal, que vocês venham inscrever. Escreve lá no canal, irmão. Ative lá o sininho para você estar recebendo todos os vídeos, as notificações aí do canal. E dá um like lá no vídeo, aperte um joinha lá no joinha para o canal crescer. E compartilhe esse vídeo para uma pessoa que está precisando ouvir uma palavra de Deus. Uma pessoa que está precisando seguir o Senhor e não embaraçar com as coisas dessa terra. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus.